Sistema trava, internet não funciona, computador não imprime, quando eu puxo um determinado dado, uma venda, um estoque, simplesmente não vem ou deixa de existir. Se você tem esse tipo de problema aí na sua gestão, com o seu sistema, na sua empresa, fica aqui nesse vídeo, que hoje nós vamos falar de 3 tipos de sistema, mas eu vou dividir em 3 vídeos para a gente falar especificamente de cada sistema. Mas antes disso, eu preciso dizer para você que basicamente hoje nós temos 4 tipos de sistemas, beleza? Mas assim, o quarto eu vou deixar meio que no ar porque ele se interliga com todos os demais. Então, o que eu preciso dizer para você, basicamente, é que nós temos o primeiro sistema, o primeiro tipo de sistema, que é o mais comum, que é o que nós utilizávamos, que é ter o servidor dentro da própria empresa. Eu escolho uma máquina ou monto um servidor, uma estrutura de serviço, né, para que eu tenha o meu sistema. É o chamado sistema desktop. Depois, a gente inventou a nuvem, ou seja, o cloud. O que é o cloud? O que é a nuvem? É simplesmente eu ter o meu servidor, mas esse servidor ser fora da minha empresa, fora da minha estrutura. Eu alugo um computador fora, é a nuvem, beleza? E o terceiro tipo que nós temos é o que hoje é muito comum, que é o SaaS, que é o System as Service. Para que serve isso? Significa que você aluga, você praticamente aluga tudo. Você aluga o sistema, você aluga o servidor, você nem sabe de nada, beleza? Então você paga como se fosse um streaming, é um serviço de assinatura, você paga e usa, você consome e você paga, beleza? Mas e aí? Qual é a diferença? Ok? E nós temos aí um quarto tipo de sistema, que são os aplicativos. Na verdade, todo sistema, pela definição, ele é um aplicativo, porque ele roda dentro de um sistema operacional, do Windows, do Linux, de um Android, do iOS. E esse sistema, ele se torna uma aplicação. Então, o termo aplicativo, nós podemos utilizar para qualquer tipo de sistema, na verdade, né? Mesmo que ele rode no browser, na nuvem, ok? Mas hoje nós vamos falar especificamente de nuvem, sistema na nuvem, de 3 erros que você pode cometer e você pode pagar muito caro, ter muito prejuízo se você não prestar atenção na hora de um sistema contratado na nuvem. Por que que você pode perder muito com isso? É muito comum hoje em dia. Eu visito clientes diariamente, falo com clientes diariamente, eu vendo o sistema para esses clientes, vendo soluções e eu vejo qual é a dificuldade das pessoas. As pessoas contratam sem nem saber aquilo que estão contratando, como funciona. Então, o nosso primeiro erro, muito comum, quando eu contrato um sistema na nuvem, um cloud, é a internet. Pô, mas a internet é a internet. Porque se eu não tenho uma internet, a internet não funciona bem. Lembra que nós falamos que um sistema na nuvem é quando os meus dados, o meu servidor, não está aqui comigo fisicamente, aqui do meu lado, eu posso controlar ele aqui simplesmente se eu tiver uma rede, né, os meus computadores interligados. E aí o que eu preciso? Eu preciso da internet para fazer a minha ponte de ligação com os meus dados. Eu tenho um aplicativo, eu estou trabalhando aqui, mas os meus dados não estão aqui, eu estou mandando uma consulta para fora. Eu preciso da internet. Então, se a sua internet, o local onde você trabalha, é ruim, você não pode contratar um sistema na nuvem, você não pode contratar um cloud. Por quê? Porque você não vai funcionar. William, mas eu preciso porque é melhor, porque o vendedor falou que hoje em dia tem que ser assim, que é moderno. Sim, é moderno, mas você, se você não tiver a sua estrutura de internet, você não adianta você querer ter modernidade, você vai se dar mal, você vai ter prejuízo. Imagina você na hora da venda, na hora que você vai apertar o botão para gravar a venda, a internet cai e aí essa venda fica perdida, ela não integra com o seu banco de dados e você perde os dados da venda. E aí você vai ter um trabalho. Ou pior, imagina na hora de você faturar e emitir uma nota fiscal, o cliente ali no balcão, o caminhão para sair e você não consegue emitir nota fiscal porque a sua internet simplesmente falhou. Beleza? Segunda coisa, você está contratando um cloud.
E quem é que vai gerenciar esse cloud? Já pensou nisso? Porque você é o cliente. Muitas vezes o cliente não entende de tecnologia. E a empresa que está te vendendo isso, às vezes ela te vende um serviço à parte. Ou ela diz para você, olha, contrate aqui, contrate ali, faça isso, ou contrate com a gente. Beleza? E isso é um dos fatores determinantes, que é o suporte para o funcionamento do servidor. Ele precisa ter alguém, ele precisa ter um técnico para gerenciar isso aí, para poder fazer isso trabalhar sem perder a linha. É muito simples, mas ao mesmo tempo é complexo, porque você não sabe fazer isso e você precisa ter isso muito atento. Então, na hora de assinar o contrato, verifica muito bem isso, essa parte, ok? E o terceiro grande erro de contratar um cloud, não prestar atenção, que deixa todo mundo de cabelo em pé e que só vai ver isso aí é aquela surpresa ingrata, quando realmente vai ter problema. É o backup. O cloud que você está contratando, a nuvem que você está contratando, como funciona o backup? Tem backup? Quem é o responsável pelo backup? É você que está contratando ou é a empresa que está te vendendo o sistema, que está te vendendo o serviço do sistema? Ou não, é a empresa que é dona do cloud. E outra, se tem backup, aonde está esse backup? É a mesma coisa do seguinte, você tem o dinheiro, mas você coloca o dinheiro todo no banco. Qual é a garantia que o banco te dá para que você tenha esse seu dinheiro de volta caso aconteça alguma coisa? É isso que você tem que se atentar. Porque se você não se atenta a isso, quando que você vai descobrir esse problema? Na hora que o servidor der um problema, ou que você está rompendo com a empresa, quebrando o contrato, cadê os seus dados? Cadê o seu patrimônio, que são os dados da sua empresa? Venda, emissão de nota, o que você tem para receber, o que você tem para pagar, está tudo lá. E você, às vezes, não tem esse acesso para você copiar. Então, esse é o terceiro maior erro. É claro que existem vários outros erros aqui que são infimamente menores, como, por exemplo, você vai contratar, por que você vai contratar um cloud? Ah, porque é mais barato, esse sistema é de R$ 100. Gente, sistema de R$ 100, deixa eu falar para vocês uma coisa, funciona o sistema? É claro que funciona, só que na hora que você precisa de um conhecimento técnico um pouco maior, ou que você precisa resolver alguma coisa, você não vai resolver, porque não tem equipe trabalhando para resolver isso. E vamos lá, nós estamos na era da IA. A IA resolve muita coisa, mas tem coisas que só o atendimento humano, o tete a tete, o cara a cara, o telefone, é que vai resolver de forma rápida e às vezes eficiente. Então, um sistema de R$ 100, meu amigo, esquece. Você trabalharia um mês inteiro para ganhar R$ 100? Me responde isso com sinceridade. E por que você acha que uma empresa de tecnologia, com pessoas estudadas, que estão empenhadas ali, vai te cobrar só R$ 100? E vai te dar depois suporte, estrutura? Não vai, não vai. Deixa eu ser claro com vocês. Não tem condições. A empresa não consegue. Se você conseguir, faça. Você vai ganhar muito dinheiro. Mas eu já vou te falar, você não vai conseguir. Né? E aí, tudo isso vai virando uma bola de neve. Então, a escolha do sistema precisa ser muito bem pensada. Você que está contratando um sistema, ou que não está feliz com o seu sistema, está procurando outro sistema, ou vai começar agora, você tem que prestar muita atenção nisso. Não só no sistema em si, aquilo que ele faz, mas no tipo de tecnologia que ele utiliza, né? E também o que você precisa ter de estrutura para fazer com que esse sistema realmente funcione. É muito simples, não é? Mas na verdade não é. Nós cometemos esses erros. Eu vejo isso o tempo todo. As pessoas cometem esses erros na contratação, indo somente pelo mais barato. E aí eu tenho uma coisa para te falar, que é uma coisa que os vovôs e as vovós já falavam muito antigamente, e é clichê. O barato pode sair caro. E muito caro. Então, não desperdice seu tempo, não desperdice o que você tem de mais precioso, que são os dados da sua empresa. Seja sério, seja compenetrado e pense bem antes de assinar, antes de contratar. Analise todas as possibilidades.
Fica aí para o próximo vídeo que nós vamos falar sobre SaaS. E por último, no último vídeo, nós vamos falar sobre ERP, sistema no desktop, que é o mesmo sistema, só que instalados de forma diferente. Quais são as suas vantagens e desvantagens de um sistema para o outro? Um abraço para você, sucesso e muito dinheiro para vocês na sua vida empresarial.